Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou passar um padrão de impulsão do movimento para você poder utilizar junto com os indicadores MACD, que indica o volume do preço, junto às médias móveis também indicando ainda mais a força de um determinado movimento, em confluência com as nossas médias móveis no período EMA5 e no SMA20, que inclusive foi o tema do nosso último vídeo, os indicadores mais roubados da corretora. Então, se você ainda não assistiu, volta um vídeo anterior assim que você terminar isso daqui para você entender como configurar essas médias e como utilizá-las. No vídeo de hoje eu vou explicar exatamente como vocês vão fazer para identificar uma vela de força no gráfico. Essa daqui é uma vela de força. Essa vela aqui em cima também é uma vela de força. Mas quando ela deve aparecer, em qual contexto, em qual cenário, como ela precisa aparecer com avanço de posição, sem ter avanço de posição, se é necessariamente obrigatório ter o avanço de posição ou não. Enfim, eu espero que você fique até o final desse vídeo, porque o conteúdo que eu vou passar aqui hoje vai ser muito assertivo e eu tenho certeza que após esse vídeo você vai conseguir aplicar imediatamente no gráfico e ter os seus primeiros resultados. Então, bora lá para o Point of Fix. Bom, pessoal, agora aqui no Point of Fix, esses são os dois padrões que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Apenas a vela de força, sem nenhuma variação, é exatamente essa a vela que a gente vai utilizar. O que essa vela aqui quer nos indicar e o que essa vela aqui também nos demonstra ali quando ela aparece no gráfico e no contexto ideal. Bom, turma, nada mais, nada menos do que a impulsão do movimento. Por quê? Vou explicar bem calmo e detalhado para vocês poderem entender. Essa é uma vela predominantemente de compra, porque aqui na abertura dela, como nós podemos ver, vendedores tentaram ganhar força nesse movimento, vieram buscar até aqui embaixo, só que logo em seguida, compradores conseguiram defender, ou seja, entrou no movimento e impulsionou esse preço lá para cima. Esse pavio que a gente tem na parte inferior da vela de compra, ele é um pavio de pressão compradora. E, portanto, assim que o mercado nasceu fazendo um movimento de baixa, compradores conseguiram defender aqui embaixo e entrar com muita pressão para fazer esse preço terminar lá em cima. E aí, como a gente consegue identificar aqui, essa é uma vela que ela finalizou cheia, sem pavio nenhum na parte superior dela, que seria aqui na máxima, tá certo? O que nos indica ainda mais a força dos compradores. É claro que depende muito do contexto, precisa estar sempre a favor da tendência, porque essa também, em um outro contexto, pode se caracterizar uma vela de fechamento de lote, mas isso pode ser um tema para um próximo vídeo. No entanto, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Toda vez que nós vemos essa vela aparecer no meio de uma tendência, nós podemos entrar comprado porque essa é uma vela de força compradora. Eu vou explicar no gráfico na prática para vocês verem quais são os critérios que eu levo em consideração em relação ao contexto, em relação à taxa de entrada, que geralmente eu espero uma projeção do tamanho do pavio, então prestem bastante atenção. Olha só que eu tenho a abertura aqui e o pavio lá embaixo. Essa projeção aqui é a mesma que eu faço quando eu vou pegar uma operação. Exemplo. Vamos supor que a próxima vela faça um movimento de baixa também, aqui vinha logo em seguida dessa, e venha buscar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que se ela buscar aqui vai ser mais ou menos o mesmo tamanho do pavio dessa vela? O que que isso me indica? Que eventualmente essa próxima vela aqui, ela pode me pagar uma retração aqui nesse 60% barra 50% mais ou menos da vela anterior, porque foi o mesmo tamanho do pavio. Então eu pego essa projeção para poder entrar comprado. Tá? Claro que a gente precisa ter alvos de preço, claro que a gente precisa ter o mercado a favor de uma tendência de alta, tá certo? Então, além do que foi explicado aqui, nós precisamos de alvo de preço e também tendência de alta. O mesmo aqui, tá bom? Alvo de preço e tendência de baixa, perfeito? Esses são critérios indispensáveis, tá, pessoal? Critérios indispensáveis, olha só. O mercado precisa ter alvo de preço para buscar e precisa estar a favor da tendência. Vamos falar agora sobre a vela de venda, tá? Essa vela vendedora se aplica o mesmo contexto ao da vela compradora. Só que o contrário, o que aconteceu? Aqui foi a abertura dessa vela, compradores conseguiram defender aqui, conseguiram se posicionar nessa região, foram até lá em cima, só que chegando lá em cima, vendedores aqui nesse ponto em específico tiveram muita presença e entraram com bastante pressão vendedora jogando o preço lá para baixo. E aí logo em seguida não só voltou à abertura, como também derreteu uma vela vendedora aqui e fechou cheia, indicando também a impulsão do movimento vendedor. E portanto nós temos aqui uma vela de força, uma vela predominantemente de venda. Então nós podemos aqui tranquilamente trabalhar vendido. E quando a gente une esse conhecimento da vela de compra
de força compradora, com conhecimento da vela de força vendedora, aos indicadores que são o MACD e as médias móveis, não tem como dar errado. E eu vou mostrar isso agora na prática, então vamos lá para o gráfico. Bom, turma, estando aqui no gráfico agora, o que a gente vai fazer é exatamente buscar por esses padrões que eu acabei de explicar para vocês. E sempre que eles aparecerem, eu vou pegar uma operação e explicar detalhadamente o motivo. Agora, por exemplo, olha só, no McDonald's, acabei de encontrar uma oportunidade, entrei com $510, tá? Operação muito boa, literalmente. O mercado tende a seguir esse movimento de baixa e por isso eu entrei vendido. Eu acabei de explicar, vamos esperar a finalização para a gente ver como que vai ser realmente essa força desse movimento, se vai entrar venda aqui, se não vai entrar venda aqui, e de acordo com isso eu vou explicar exatamente o motivo dessa operação, mas claramente aqui nós temos o mercado demonstrando bastante impulsão do movimento vendedor, ele fez o rompimento desse último posicionamento que a gente teve aqui atrás, olha só, nasceu uma velinha de fraqueza compradora, em seguida veio a nossa vela de força, que na abertura dela, o que a gente teve? Uma presença compradora que conseguiu alcançar a média, só que logo em seguida, a partir daqui, ó, a gente teve essa impulsão, essa pressão do movimento vendedor e terminou uma vela cheia, tá? Uma vela predominantemente de venda, igual foi essa vela anterior aqui também. Se a gente tivesse esperado buscar nos 50%, conseguiria ter pego uma vitória. E olha só como está derretendo. Agora eu vou dar o pause aqui. Beleza, um segundinho para finalizar aí nossa operação, então muito provavelmente, né, não tem nem como voltar, a gente pegou uma vitória e a nossa primeira vitória, e olha só o que a gente teve, algumas velas de impulsão vendedora, entrou vela de compra aqui, fez o rompimento de um posicionamento que a gente tem aqui mais atrás, então tá 100% a favor do contexto de baixa, e aqui nessa região de pullback nós teve a vela de força, ela fez um movimento contrário, ganhou aquela pressão, né? A partir daqui entrou a pressão vendedora, finalizou uma vela cheia e agora na próxima vela eu entrei vendido com $500 acreditando nesse fluxo e garantimos o lucro no bolso. Primeira operação pagou, tá garantido já 1-0 até o momento e agora o que a gente vai fazer? Buscar pela próxima oportunidade. Assim que eu abri o gráfico eu já encontrei a oportunidade, como vocês viram, então perfeitamente se encaixou ao que foi passado no início do vídeo. A gente precisa aguardar essa vela de força surgir para a gente poder trabalhar uma venda, beleza? Ou então uma compra, se ela aparecer num contexto de alta. Vamos aguardar a próxima oportunidade aparecer e assim que eu encontrá-la eu volto com vocês. Ok, turma, aqui no Apple a gente tem também uma operação de uma vela de impulsão de movimento, tá? Uma vela muito boa de impulsão de movimento, bastante volume no MACD confirmando pra gente esse movimento. Ó, ela buscou ali mais ou menos 50%, fiz essa venda. Essa daqui tá um pouco mais arriscada somente porque o mercado já está muito esticado aqui e por isso tende a ser arriscado realmente, tá? Principalmente porque por já estar esticado ele tende a fazer uma pequena correção, mas como eu esperei buscar exatamente aqui no 50%, aliás, não está no 50%, mas esperei uma taxa boa, eu acredito que pelo menos uma pequena retração aqui ela possa me pagar. Vamos esperar para ver como é que vai ser a finalização. A gente tem muito volume aqui no MACD, o MACD é muito forte, indica realmente a impulsão do movimento e olha só, faltando 5, 4, 3... Ô, louco, deu empate, turma. Deu empate. Aliás, pagou a operação, olha só. Pagou a operação, pensei que tinha dado empate, mas pagou a operação. E novamente eu explico. Olha aqui o contexto que eu acabei de explicar para vocês. Mercado numa tendência de baixa. E ó, vocês podem ver que essa vela funciona bastante. Só nessa pernada, ela apareceu uma vez, pagou a operação, uma vitória. 2 vezes aqui a gente tomaria um loss, 3 vezes pagou a operação e 4 vezes eu também peguei vitória por conta da minha taxa, tá? Igualmente aqui, ó, se a gente tivesse esperado ela buscar mais ou menos uns 50% ali, também teríamos pego vitória, tá? Então aqui basicamente ela pagou 3 operações e deu loss em uma. Então, turma, funciona bastante, é por isso que eu decidi trazer esse padrão e principalmente em confluência com essas médias móveis, em confluência com o MACD, beleza? Então hoje eu vou pegar somente essas 2 operações, eu quero que você replique isso também. Teste na sua conta real, teste na sua conta demo, onde você quiser. Crie a conta na Raiove, se você ainda não tiver a conta aqui. Crie a conta no link que está aqui na descrição, porque a Raiove é a corretora que eu mais estou utilizando, tá? E principalmente porque dentro do meu grupo do Telegram eu estou disponibilizando o Copy Trade, tá? E para você conseguir me copiar aqui dentro da corretora, essa é uma função integrada diretamente com ela, então não tem como utilizar nenhuma outra corretora e tá aqui o meu grupo, olha só, dentro do meu grupo do Telegram eu pego as minhas operações todos os dias ali no Copy Trade e olha como é que foi o nosso resultado da semana passada. A gente pegou vitória na segunda-feira, a gente pegou empate na terça-feira, um loss na quarta, vitória na quinta, vitória na sexta, vitória no sábado e no domingo nós pegamos um loss também. Então de 7 dias operados na semana a gente ficou no stop somente 2 dias e os outros dias todos positivos. Se você também quer que todas as operações que eu pegar na minha conta ela seja replicada na sua e você tenha os mesmos resultados,
Eu preciso que você clique no link da descrição para poder entrar dentro do meu grupo do Telegram. E lá no Telegram, após você entrar lá, pode me chamar no privado. Vem aqui em copiar, ó, na aba da corretora, copiar. Pede para se inscrever no meu copy que eu vou aceitar assim que você estiver dentro do meu grupo, tá bom? Eu também vou fazer lives, eu não estou fazendo lives todos os dias, eu fiz uma live operacional no sábado, que inclusive a gente bateu meta lá, tá? No sabadão, olha só, dia 22 aqui, ó, a gente teve meta batida, olha só, aula finalizada, e a gente finalizou com o resultado de 4-1 ao vivo junto com a turma, tá? Então, rapaziada, se vocês querem ter um acompanhamento gratuito, precisa entrar dentro do meu grupo do Telegram. Lá eu libero o Copy Trade, que eu estou entregando um resultado absurdo para quem está dentro do meu Copy Trade, e também faço lives ao vivo, operando junto com vocês. Clica aí no link da descrição, entra dentro do meu grupo do Telegram, faça a sua conta também na Raiove, só para que você consiga me seguir no Copy Trade, consiga participar das nossas lives operacional e colocar dinheiro no bolso também. Valeu? Tamo junto, turma, e até o nosso próximo vídeo.